Bom dia, boa tarde. Meu nome é Fernanda Castro de Souza Abreu. Fui aluna do PG Letras, sou egressa do programa e finalizei a minha pesquisa em 2021, no começo do ano de 2021. Fiquei 2 anos no PG Letras, vinculada a mestrado, mas a minha pesquisa não se formou apenas nesses 2 anos. Digo isso porque sou aluna da UFMA desde a graduação. E desde o meu segundo ano de graduação, eu participo do grupo de estudos e pesquisa em lírica contemporânea de língua portuguesa, que é e foi coordenada pelo professor Rafael Quevedo, que foi meu orientador na dissertação, na monografia e na iniciação científica. Na minha iniciação científica, eu já comecei a trabalhar o poeta que eu trabalhei por último na minha dissertação. Mas na iniciação científica eu trabalhava apenas alguns poemas selecionados. E nessa iniciação, que foi financiada pela Bolsa Fapema, eu analisei a produção poética, as formas de produção poética nesses poemas selecionados do Geraldo Carneiro. Com a monografia, eu já enveredei com mais força com a questão da inspiração poética. Mas eu trabalhei nessa primeira pesquisa mais de fôlego, o livro Bala do Impostor. Para a minha dissertação, aí sim, eu trabalhei autópsia da inspiração poética em Geraldo Carneiro, mas eu utilizei como corpus o texto, o livro Antologia Poética, que reúne os poemas produzidos pelo Geraldo Carneiro desde os primeiros anos de sua produção poética até o ano de 2015. Bem, o título da minha dissertação foi, depois de algumas mudanças, pensadas não só por mim, pelo meu orientador, mas também pela banca de qualificação, então acabou ficando Entre a Véspera e o Porvir, a tradição das musas na poesia de Geraldo Carneiro. Esse Entre a Véspera e o Porvir é um dos versos de um poema de Geraldo Carneiro. E aqui a gente, como no próprio título da dissertação já mostra, eu primeiro trato da tradição das musas e depois de como ela aparece na poesia de Geraldo Carneiro. Bem, eu fiz parte da linha 3 do programa de pós-graduação em letras e que se chama Estudos Teóricos e Críticos em Literatura, e fui orientada nessa minha trajetória acadêmica pelo professor Rafael Quevedo. Bem, para a formação, para pensar a minha dissertação e o que eu queria trabalhar, a gente separou a escrita dela em 3 capítulos. O capítulo 1, ele é intitulado Alguma Voz Me Acende o Pensamento, As Musas e o Impulso Poético. Nesse primeiro capítulo, a gente pensou e colocou na dissertação a trajetória do mito das musas, onde a gente viu como é que esse mito surge, e para isso a gente trabalhou lá a poesia arcaica, porque as musas inspiravam os poetas, qual era o objetivo delas e quantas elas eram. Aí a gente descobre que na genealogia mais famosa, elas eram filhas de Zeus e da Mnemosine, que é a deusa da memória, e por isso que as musas, esse mito das musas, tem tanta ligação com a ideia de memória, porque os poetas, os chamados poetas privilegiados, eles eram aqueles responsáveis por colocar para os homens, para a população, aquilo que os deuses queriam, aquilo que não deveria ser esquecido, aquilo que faria parte da tradição poética. E era isso que as musas inspiravam os poetas, né? Essa própria palavra chamada inspiração, que vem de inspiro, significa soprar dentro. E é por isso que hoje em dia, quando a gente fala que alguém é inspirado, tem essa ideia que essa pessoa, ao cantar, ao fazer um poema, ao ter alguma ideia artística, ela teria feito isso sem nenhum esforço, ou com muito pouco esforço, porque aquilo que ela produziu seria um dom dos deuses, ela teria recebido aquilo como um presente divino. Ideia é essa que vem lá da inspiração das musas, né? Bem, nesse mesmo capítulo, a gente vê não só
o início desse pensamento da inspiração poética, mas também como ele se desenvolveu ao longo da escrita literária. A primeira parte, nos primeiros poemas, a gente vê essa tradição mais ligada ao divino, ao sagrado. Em um segundo momento, lá representado por Dante, por Petrarca, a gente vê essa ideia da musa mulher, uma ideia de mulher de carne e osso, uma ideia de mulher desejada mais para o corpo em relação à poesia anterior, mas nem tanto como a gente percebe hoje, mas uma musa que ela está um pouquinho mais acessível ao poeta, né? A gente vai ver uma descrição física dela, que é a Descriptio Puella em alguns poemas lá da tradição renascentista. E por último, a gente vê a ideia da musa, utilizada por poetas mais recentes, também como forma de rememorar um passado, mas não como forma de devoção, mas uma ideia mais intertextual, uma ideia de ligação com os antigos, uma ideia de pensar a poesia alheia para poder ter inspiração para poder fazer a sua, né? Mas aqui com uma forma de trabalho de arte. No capítulo 2, pensamos mais a ideia do êxtase poético. O que seria isso para a tradição? Seria o estado do poeta, o estado físico, onde ele se vê fora de si para receber a inspiração divina. Então, seria este poeta fora de si. Ele sai da sua racionalidade para deixar que o sopro divino o preencha. Aqui na dissertação, a gente tem essa ideia não como uma forma divina, mas como uma forma de fabricação poética. Mas como assim? O poeta se colocaria em suspenso para poder fazer leituras várias, leituras de outros autores que iam formando a sua concepção poética. Então, se a poesia de Geraldo Carneiro está repleta de outras vozes, de outras leituras, de outros autores, como Dante, Petrarca, Shakespeare, é porque ele, de certo modo, se colocou em suspenso para deixar-se ser habitado por outros autores. E essa leitura de outros poetas, uma forma de êxtase poético, seria uma forma de produção literária também, deixar-se ser porta-voz desses outros poetas, de uma forma que ele passaria aos outros como aquele autor chegou para ele, né? E no meu terceiro capítulo, as musas foram escolhidas por intérpretes, né? A presença das musas em Geraldo Carneiro, a gente também vê três tópicos desse modo como Geraldo Carneiro vai utilizar a ideia das musas na poesia dele. A primeira é uma inspiração que vem do sopro das deusas, aqui numa ligação mais forte com a antiguidade, onde a gente vê que ele vai tratar sobre a genealogia das musas, onde ele vai trazer as ideias primeiras que vão formando a identidade do topos, né? No segundo momento, no 3.2, a gente vê as deusas de carne e osso, a personificação da musa na mulher amada, e aqui é um diálogo que ele faz com Dante, faz um diálogo com Petrarca, onde a musa ela é um pouco menos divinizada, mas ainda é aquela mulher ideal, aquela mulher a ser seguida, aquela mulher que vai ser um exemplo de pessoa, um exemplo de mulher meiga, de mulher ligada ao divino, mas nem tão acessível assim. E numa terceira análise, um terceiro modo de se pensar as musas, temos a musa em sua versão lasciva, a, entre aspas, eros-dicção, ou então, entre aspas, a mitologia. Esses termos criados por Geraldo Carneiro, estão presentes nos seus poemas, eles vão dar pistas de como ele vai tratar essas musas, essa ideia das musas na poesia dele, né? É uma ideia que ele vai trazer esse mito, mas também vai trazer como ele pensa a fabricação poética, como ele vai entender a ideia dos mitos, e aqui pensando na poesia em geral dele, não só o mito das musas, mas também outros mitos que aparecem na poesia de Geraldo Carneiro, como esse olhar para fora da sua própria produção, faz com que a poesia dele fique mais rica, fique mais
cheias de significações poéticas e significações várias. Então, foi isso que eu trabalhei na minha dissertação, que eu venho trabalhando desde a graduação e que faz parte hoje em dia da minha formação, que eu de vez em quando trabalho em sala de aula na minha profissão, trabalho em sala de aula com os meus alunos e que eu sempre falo desse assunto com muito ânimo, porque é um assunto que eu adorei ter trabalhado no mestrado. Então, para finalizar, não poderia deixar de agradecer ao programa por todo o apoio e principalmente ao meu orientador, que esteve sempre próximo, sempre me auxiliando com as pesquisas e com as análises. E é isso. Bom evento a todos.